Neste vídeo, você vai descobrir por que Ceuta e Melilla se transformaram em um dos pontos mais explosivos do mapa mundial e como a história, a geopolítica e a migração se encontram nesse conflito. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like e prepare-se para entender os bastidores de uma disputa que pode influenciar o futuro das relações entre a África e a Europa. Porque, em Ceuta e Melilla, as fronteiras não são apenas linhas no mapa, elas se tornaram armas em uma batalha silenciosa pelo poder. A crise em Ceuta e Melilla. O que está por trás da pressão migratória do Marrocos sobre a Espanha? Milhares de imigrantes atravessaram recentemente as fronteiras de Ceuta e Melilla, dois pequenos territórios espanhóis localizados no norte da África. Embora a situação pareça apenas mais uma crise migratória, ela revela um conflito geopolítico muito mais complexo entre Espanha e Marrocos. Mas, afinal, por que existem cidades espanholas em território africano? A resposta está na história. Ceuta foi conquistada pelos portugueses em 1415 e passou ao controle espanhol em 1580, enquanto Melilla foi incorporada pela Coroa de Castela em 1497. Séculos depois, essas cidades continuam pertencendo à Espanha e representam a única fronteira terrestre entre a União Europeia e a África. Para a Europa, Ceuta e Melilla são pontos estratégicos de controle migratório. Já para o Marrocos, elas simbolizam um passado colonial que o país nunca aceitou completamente. Nos últimos dias, milhares de pessoas atravessaram as fronteiras, muitas delas chegando pelo mar. O governo espanhol reforçou imediatamente a presença da Guarda Civil e das Forças Armadas, enquanto as autoridades locais declararam estado de emergência humanitária. Especialistas afirmam que esses episódios não acontecem por acaso. O rei marroquino, Mohamed VI, concentra grande poder político e controla diretamente as políticas de segurança e fronteira. Sempre que Rabat deseja pressionar Madrid em negociações diplomáticas, o fluxo migratório se transforma em uma poderosa ferramenta política. Esse cenário já ocorreu em 2021, quando mais de 8.000 pessoas entraram em Ceuta após a Espanha receber para tratamento médico o líder da Frente Polisário, apoiada pela Argélia, principal rival regional do Marrocos. Muitos analistas acreditam que o Marrocos utiliza a imigração como instrumento de pressão política, uma estratégia conhecida como guerra híbrida. Apesar das reivindicações territoriais, uma invasão militar é considerada improvável devido às consequências para toda a União Europeia. A estratégia atual parece ser manter a disputa viva e ampliar a pressão diplomática. Embora Ceuta e Melilla façam parte da Espanha, elas não são a principal rota de imigração irregular para a Europa, papel desempenhado principalmente pelas Ilhas Canárias. No curto prazo, a Espanha continuará reforçando suas fronteiras. No longo prazo, tudo dependerá da relação diplomática entre Madrid e Rabat. Mais do que simples cidades fronteiriças, Ceuta e Melilla representam um encontro entre história, imigração e geopolítica. No entanto, a história de Ceuta e Melilla vai muito além da crise migratória dos últimos anos. A disputa entre Espanha e Marrocos está ligada a séculos de expansão marítima, rivalidades regionais e interesses estratégicos que continuam influenciando a política internacional até hoje. Durante os séculos XV e XVI, as potências ibéricas estabeleceram diversos postos comerciais e militares ao longo da costa africana. Ceuta, conquistada pelos portugueses em 1415, tornou-se uma peça fundamental para o controle das rotas marítimas entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Décadas depois, Melilla também passou para o domínio espanhol, consolidando a presença europeia no norte da África. Quando Marrocos conquistou sua independência, em 1956, o novo governo passou a reivindicar oficialmente os dois territórios, considerando-os os últimos vestígios do colonialismo europeu em solo africano. Para Madrid, porém, Ceuta e Melilla fazem parte da Espanha há séculos e possuem o mesmo status jurídico de qualquer outra região espanhola. Com a criação da União Europeia, essas cidades deixaram de ser apenas enclaves isolados e passaram a representar a única fronteira terrestre entre a África e a Europa. Isso significa que qualquer pessoa que consiga atravessar essas fronteiras estará, tecnicamente, em território europeu. Por causa dessa posição estratégica, enormes cercas metálicas foram construídas ao redor das cidades, equipadas com câmeras térmicas, sensores e sistemas avançados de vigilância. Mesmo assim, milhares de pessoas continuam arriscando a própria vida para chegar ao continente europeu.
Muitas atravessam desertos durante meses, enfrentam redes de tráfico humano e tentam entrar em Ceuta e Melilla nadando ou escalando as barreiras. Ao mesmo tempo, o governo marroquino percebeu que controlar esses fluxos migratórios lhe dava uma importante ferramenta diplomática. Sempre que surgem tensões políticas entre Rabat e Madrid, o controle da fronteira se transforma em um instrumento de negociação. O episódio mais marcante ocorreu em maio de 2021. Em apenas alguns dias, mais de 8.000 pessoas entraram em Ceuta depois que as autoridades marroquinas reduziram a vigilância na fronteira. A crise começou após a Espanha permitir a entrada do líder da Frente Polisário, organização que luta pela independência do Saara Ocidental. O Saara Ocidental é um dos principais pontos de atrito entre Marrocos e Argélia. Enquanto Rabat considera o território parte inseparável do reino marroquino, a Argélia apoia os separatistas da Frente Polisário. A Espanha, por sua vez, tenta equilibrar suas relações com os dois países, já que depende do gás argelino e da cooperação marroquina para controlar a imigração. Essa disputa transformou Ceuta e Melilla em peças centrais de um complexo jogo geopolítico. O que acontece nessas cidades não afeta apenas a Espanha, mas toda a União Europeia, que investe bilhões de euros em programas de segurança, vigilância e cooperação para impedir novas ondas migratórias. Nos bastidores, especialistas afirmam que a situação representa um exemplo moderno de guerra híbrida, na qual estados utilizam instrumentos econômicos, diplomáticos e sociais para pressionar adversários sem recorrer diretamente ao uso da força militar. Enquanto isso, milhares de pessoas continuam chegando ao norte da África em busca de uma vida melhor. A crise humanitária que envolve Ceuta e Melilla parece estar longe do fim. A cada novo conflito diplomático entre Espanha e Marrocos, cresce o temor de novas ondas migratórias e de uma escalada das tensões políticas na região. Mais do que simples cidades fronteiriças, Ceuta e Melilla representam um encontro entre história, imigração e geopolítica. Elas mostram como fronteiras podem ser transformadas em instrumentos de pressão internacional e como milhares de pessoas acabam no centro de disputas entre estados. A grande pergunta permanece: até quando esses territórios continuarão sendo apenas fronteiras disputadas e não o centro de uma crise ainda maior entre a África e a Europa? Inscreva-se no Forças da História, ative o sininho e continue conosco para descobrir as histórias por trás das máquinas que marcaram a história militar.